E agora, Fórmula Streets, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Corujinha, corujinha, corujão. Opa, boa tarde, doutor Pazotto. Boa tarde, tudo bem, coruja? Belezeira? Beleza, muito bem. Vamos, apesar do Dia das Mães, não faltou velocidade pra mamãe nenhuma botar defeito. Pois é, geralmente quando são datas assim, o pessoal meio que dá uma pausa, né, nos esportes. É, dá uma pausinha, mas por exemplo, é interessante, porque aí eu senti uma sacada geral, porque Dia das Mães é um dia mundialmente comemorado, né? Uhum. Então teve algumas festividades, teve algumas programações com algumas equipes de F1, até nos Estados Unidos também teve, assim, recebimento de... recepção, né? Seria o mais correto. Com mães, então teve um aferzinho, assim, para deixar as mamães felizes, alegres, apesar de tremendo na base com tanta velocidade. Como é que você torce pro filho? Tá 400 ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mãe é mãe, não importa quantos por hora, né? Na Fórmula 1. Fórmula 1, olha. Tivemos. Pois é. Não, deixa a Fórmula 1 por último. Por último. Então vamos de Fórmula E, que teve uma notícia curiosa. Depois de 7 provas com 7 vencedores, finalmente temos um piloto que ganhou 2 vezes nesse ano. Temporada 2018-2019. Foi o Jean-Éric Vergne, que foi piloto de Fórmula 1 pela Toro Rosso, né? E novamente venceu uma temporada. E é o líder do campeonato com 90 pontos. Em contrapartida, o Luca de Grassi, que vinha competindo entre os 3 primeiros, ele caiu para 5º lugar, não terminou a prova. E aliás, isso foi o E-Prix de Mônaco. Prova chique também, num circuito menorzinho, não é exatamente da Fórmula 1, é um circuito mais curtinho. Não é o mesmo? Não, aí são coisas que só a FIA responderá para você. A Federação Internacional de Automobilismo acha que, assim, Fórmula 1 tem o circuito de Fórmula 1, que é tradicional, com mais de 70 anos, não sei o quê, bababá. E a Fórmula E vai andar num circuito que é parecido, lembra, mas não tem Mas em Mônaco cabe 2 circuitos de corrida? Na verdade, assim, são ruas. Então você fecha a conexão de uma rua com a outra e você abre outra. Você corta caminho. Você monta o Principado. O príncipe lá do local falou assim: aqui pra riba de mim, não. Nós faz 2 em 1 aqui. Nós... bacana. Felipe Massa também foi? Oi? Felipe Massa foi pro pódio? Foi pro pódio. Ele tira. Essa era a grande notícia. Pela primeira vez, depois de muito bater, sair fora, derrapar, ele literalmente pegou a mão do carro da Venturi, que é uma prévia do carro da Mercedes para ano que vem, e ele saiu muito bem. Ele fez uma prova consistente, ele saiu na 4ª colocação, chegou em 3º. Eu vi os highlights dessa prova e eu fiquei impressionado com a tocada dele. É realmente aquele cara lá de 2008, entendeu? Que perdeu por um ponto. Raçudo. Não, raçudo e calculista. Ele foi muito certo. Ele não caiu em umas bobagens, que ele caiu em prova. Tipo, vou disputar, plumba. Sabe como é que chama isso? Amadurecimento. A maturidade chegou, A Felipe Massa. Mas o cara realmente, Massa, mostrou a que veio. Porque até antes daquele incidente com a mola em 2009, e na Hungria, que a mola do carro do Rubinho Barrichello acertou ele, ele era um piloto de altíssima consistência, veloz, rápido, e realmente, se for pensar da era pós-Senna, ele é o piloto com mais, assim, consistência de pontos, com uma carreira mais sólida, e realmente, ele pode ter lá suas... mas ele é um bota pesado. E acho que o fato de ele ter saído fora da pressão na Fórmula 1 e ter resolvido encarar a Fórmula E, para ele deu acho que agora ele tá percebendo a nuance, né? Porque tudo é feito num dia só. Treino 1, treino 2, qualifying. Assim, o negócio começa às 9 horas da manhã, vai até às 3 horas da tarde. Nossa. Não para, uma puxada só. Tudo no sábado, justamente para não ficar pegando data de prova de Indy, de WEC. Então, sabe, ninguém corro eu. E realmente é consistente, né? E realmente, o Massa ele não ficou tão na dependência de fan boost, push to pass, entre outros artifícios para deixar a prova mais animada. Sim. Ele realmente pilotou com categoria, com a cabeça e muito braço. Ele realmente
Eu gostei da prova dele, foi bem consistente. Rolou aí na semana passada um babado do Autódromo do Rio. Isso aí eu tô deixando para penúltimo. Você pediu F1 pro fim. Mas eu gostaria. Aliás, assim, na hora que eu falar da F1, depois eu vou emendar. Porque esse é um assunto que não está encerrado. É um assunto que eu tô somando tudo que a gente foi comentado na mídia em geral e as outras faces que nem todo mundo lê. Que é principalmente o que o pessoal lá fora vê. Principalmente a Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1. Comprado do Bel Air, então agora eles são os caras. Eu vou só falar mais uma rapidinha que vale a pena sobre a Indy, né? Porque tivemos uma corrida em Indianápolis, mas não é a Indy 500, a 500. É uma Fórmula Indy à moda da Fórmula 1 dos anos 2000, que ela corria no sentido contrário e dentro do miolo misto, né? E é uma prova estão tentando deixar ela quase tão tradicional quanto a Fórmula Indy 500, porque como tem todo aquele preparatório que demora 15, 20 dias, sabe, o Bump Day, etc., Rookie Day, etc., que é uma preparação que faz até durante a semana, esse assim, por que eu vou fazer uma prova lá do outro lado dos Estados Unidos, sendo que a gente pode fazer uma prova no mesmo autódromo, só que tudo ao contrário. Então eles rodam no sentido horário, é usado quase meio oval e tem um miolo de dentro. E aí o que aconteceu? Choveu. Aí um senhor francês chamado Simon Pagenaud, que é tido como um bom piloto, tá novo ali na Penske, né? Ele tava lá atrás, na dele, lá para 10º, qualquer coisa, foi indo, aí começou a chover. E nisso a prova já estava meio agitada, com muita pancadinha, erro de pit stop, carro pegando fogo. Enfim, os mais favoritos, como o Hélio Castro Neves, acabou rodando, assim, bestamente, cometeu erros, assim, normais de uma corrida, mas um erro que não tinha necessidade. Simplesmente, em vez de ele, por exemplo, era logo na saída do primeiro S, após a linha de chegada. Eles correm praticamente a reta inteira do oval, aí tem uma cabradinha, vamos dizer assim, um Szinho maroto, com pouca área de escape. Ele escorregou na grama, foi lá para a brita, em vez de tentar manter a velocidade, o que aconteceu? Ele começou a perder, porque estava começando a chover e a brita fica mais pesada. Então teve tudo isso daí. Nessa daí, o Simon Pagenaud foi, passa um, passa outro, passa um, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro. Quando viu, ele já estava em primeiro lugar, faltando pouquíssimo, e caiu um pé d'água feio. Como não é um oval, é um misto, né? Ninguém parou, todo mundo pôs pneu de chuva e pau na máquina, só uma curva e uma reta, né? Então, ele teve uma vitória categórica, assim, foi muito bacana, porque até o final ele lutou com as posições, e aí, nessa, quem pegou uma caroninha foi Matheus Leist, ou Leist, como alguns preferem, que tirou a 4ª colocação. É a primeira temporada completa do Matheus Leist, é um piloto de 20 anos que decidiu, ao invés de ir para F1, correu na Indy Lights e resolveu ficar no automobilismo americano. E agora é o 4º lugar, já assim, seria acho que a 5ª prova, ele já está com o 4º lugar. Teve 2 provas que ele realmente não completou, problema mecânico, e outra acho que ele sofreu uma panca, por não ter muito hábito nos ovais. Então, assim, é uma vitória maiúscula do Simon Pagenaud, que sempre foi um cara assim, tido como meia boca, né? E ele passou, ele realmente provou pro Penske, assim, ó, aqui tem piloto. Piloto e comandante fragata. Sim. Ele viajou bem na chuva. E Leist, que prova que é o cara, é a bola da vez. É o cara que vai comer muita gente pela rebarba. Foi realmente eu assisti um highlight para rever os melhores momentos da prova. Você não consegue mostrar isso com menos de 15 minutos. É muito longo, é muita coisa acontecendo simultaneamente. Então, o carro que sai do pit stop, o cara bobeou na bomba, pegou fogo. E isso, e aquilo. O Hélio Castro Neves, por sua vez, rodando
entre outras pancas, assim, que você não sabe como bateu, né? E foi uma prova bacana, acho que foi a melhor prova até agora do campeonato. Foi bem agitada. E por último... Autódromo, vai falar do autódromo ou vai deixar para depois? Não. Eu vou falar de Fórmula 1 e vou emendar, já que estamos em Fórmula 1, nós vamos falar do autódromo. Vou dar um resumo do que eu vi e um pouco de achismo, porque ninguém é de ferro. Sim, mas vamos lá então, Fórmula 1. Olha, a Fórmula 1, tem gente que está querendo tirar o Grande Prêmio da Espanha, lá em Montmeló, que é um circuito que está na ativa desde 92. Sempre foi um circuito de muito treino. As equipes, quando os treinamentos eram permitidos, assim, até os privados, eles sempre faziam lá. Por quê? Porque é um circuito que tem um pouco de tudo. Tem uma reta longa, retas curtas, curva de alta, curva de baixa, descida, subida. Circuito completão. Meio completão. Então todo mundo afina o carro, porque o circuito tem uma temperatura na média das provas, tem, vamos dizer assim, um pupurri do que os outros autódromos têm, e sempre foi usado como referência para as equipes. Se você quer saber se alguma coisa funcionou ou não num carro, você vai para lá. Só que não é sempre assim. O que aconteceu? Lá no teste de inverno, a Ferrari estava dando as cartas. Sim. Aí começou o campeonato. Essa foi a 5ª prova. E a primeira da Europa agora. Que a gente entrou na fase europeia. Simplesmente a Ferrari, com erros básicos de ordens, prejudicando ora o Vettel, ora o Leclerc, que a gente achava que era mais uma proteção para o Vettel, e não é. Ele, dessa vez, ele dá a ordem para o Leclerc, para o Vettel passar. Perdão, gente. Para o Leclerc passar o Vettel, logo no início, mas demorou 5, 6 voltas. O que aconteceu? Ele ficou no vácuo, o carro trepida e os pneus foram embora. Resolveu? Não. Isso ele ficou 5 voltas a menos de 1 segundo do Vettel. Já poderia ter passado as 5 voltas atrás. Então, o Matias Binotto está com fama de um cara indeciso. Falta gente para assessorar ele. Por exemplo, o Toto Wolff na Mercedes. O Toto Wolff é o teste de ferro. Ele tem James Allison na parte de engenharia. Ele tem... Até então tinha o Niki Lauda na parte de estratégia. Ele tem 3, 4 caras que dão aporte para ele tomar decisão. O Matias Binotto não tem ninguém. Ele tem que ser os 4 caras da Mercedes ou os 4 caras da Red Bull, por exemplo, Christian Horner, Helmut Marko e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do projetista, meu pai. Ok, não vou lembrar. Enfim, 3, 4 caras. Toda equipe tem uma divisão de poder e um que faz a figura de frente. No caso da Ferrari, é o Matias Binotto, Adrian Newey, lembrei, Adrian Newey, mago da engenharia. Ele simplesmente tem que definir tudo. Ele é um engenheiro de motores. E não é exatamente. Ele tem poder de mando, conhece a estrutura da Ferrari, mas ele nunca foi para a linha de frente. Resultado, ele é um cara hesitante, né? Então tivemos uma prova decidida nos primeiros metros da largada, confirmando que quem larga na frente no GP da Espanha, para cada 10 vezes que um pole larga, ele termina a prova em primeiro ou em segundo. E vice-versa. Então, temos o Hamilton que deu pulo, ele saiu pelo lado mais limpo, né? Que é normalmente a tomada de curva. O Bottas, apesar de estar na frente, ele foi prensado pelo Vettel à esquerda. Resultado, virou um sanduíche, tira o pé para não perder a prova. E aí o Hamilton abriu tudo que tinha direito. O Bottas, para não ficar no prejuízo, porque os dois estão realmente disputando o campeonato, o Bottas agora, após 5 provas, ele tem mais que o dobro de pontos que ele tinha no ano passado, virou um cara combativo. Alguns falam que ele é o Nico Rosberg disfarçado, foi o único piloto que confrontou o Hamilton e ganhou um campeonato. E, simultaneamente, foi uma prova parada. Só teve um safety car faltando 22 voltas para o fim, entre meu Deus, entre a McLaren e a Red Bull. Não, Red Bull? Deixa eu ver aqui. Foi entre o Lando Norris e e a Racing Point, perdão, gente. E a Racing Point com o filhinho do Lance Stroll. Os dois lá foram otimistas na curva 8, se não me engano. E aí foi brita. E lá é brita. Brita, caiu, ficou. Já era.
Mas foi interessante pros dois que são meio newbies na história, né? Papai comprou outro carro pro Lance. E deu tudo certo. Aí tá tudo certo, né? Então, assim, foi uma prova chata no geral. Foi uma prova decidida nos primeiros metros e que mostra que a Ferrari continua batendo seu recorde. Agora são 5 provas largando em primeiro e segundo. Lembrando que o recorde anterior foi de 92, com a Williams ganhando as 3 primeiras provas. Agora são 5 provas que a Mercedes papa. Então, a Ferrari não está conseguindo mostrar resistência. A Ferrari ou a Mercedes? Oi? A Ferrari ou a Mercedes está ganhando 5? Não, a Mercedes. Se eu falei Ferrari, esqueça. Ferrari. É a Ferrari tomando banho da Mercedes. Ah, tá. Porque no ano passado e retrasado, na primeira parte da temporada, antes das férias de verão, eles estavam palmilhados, estavam pau a pau. Tava assim, tinha carro para valer. Só que parece que há alguns enganos de engenharia no carro da Ferrari, erros de decisão, erros de estratégia, ou indecisão na estratégia. A estratégia pode estar até certa. Mas será que eu vou agora ou vou depois? Eu vou esperar mais uma volta, mais outra. Pronto, já é. Pneu já foi, já é outra coisa. Tentaram diversas táticas com o Vettel e com o Leclerc. Eles começaram na mesma tática. Não havia resultado. O Leclerc ficou novamente em quinto lugar. O Verstappen passou o Vettel na raça, provando que a Honda reaprendeu a fazer motor. E assim, é o que a Honda sempre reclamava da McLaren. Eles falam assim, o motor é esse. Olha, o projeto é esse. Não tem problema, meu motor é isso aqui. A Renault escondia segredo. Então não dava, o pacote é esse, se vira. Deu no que deu, né? A McLaren, apesar de ter terminando em 8º, que aliás, bela classificação do Carlos Sainz, né? E botou a espanholada toda, né? Bem legal. E aí, tivemos essa prova que, assim, ok, tirando a lambança do Lance Stroll, tirando uma coisa ou outra, foi uma prova morna, entendeu? Enfim, e por falar em Fórmula 1, eu vou citar um pouco sobre Deodoro. Deodoro, vamos resumir assim, eu acho que um jornalista que me ajudou a dar um pouco de referência sobre isso, que é paulista, mas mora no Rio, né? Eu acho as posições dele um pouco radicais, mas no caso de Deodoro, ele citou algumas coisas que realmente precisam ser repensadas. Em primeiro lugar, não se constrói, como o nosso presidente disse, que vai construir um autódromo em 6, 7 meses. Está mostrado pelo Vitor Martins, também do Grande Prêmio, que o autódromo que se levantou mais rápido foi, se não me engano, o da Coreia do Sul, que foi levantado em 1 ano e 10 meses. Na Coreia do Sul, né? Na Coreia do Sul, que nem existe mais. Fizeram 3 provas lá, no meio do nada é o autódromo, um erro de logística, mas enfim, o autódromo foi erguido nesse ponto. O autódromo de Xangai, que demorou quase 2 anos, ele foi levantado em 1 ano e 2 anos, 2 anos e pouquinho, tá? 3.000 trabalhadores em cima da obra, 24 horas por dia em 3 turnos. Porra. Demorou isso numa área plana, sem problema, sem nada. Deodoro são 2 milhões de de metros quadrados, 20 alqueires. É uma área enorme. Só que tem 2 problemas ali. Aquilo ali na década de 50 era a área de exercício do exército. Explodiu aquilo lá, já uma vez. E espalhou, era um paiol aquilo lá, guardava-se armas lá. Explodiu uma vez, lá para Deus me livre, lá em 58, se não me engano. E aquilo lá está espalhado. Nós limpamos, não limpou. Esquece porque não limpou. Tanto que todo mundo que quis usar essa área, o exército doando, não dá. É perigoso, tem que fazer checagem do terreno, uma série de coisas. Não bastando esse problema, esquecendo esse problema, tem a questão do bioma. Aqui era um trecho de Mata Atlântica virgem. E o resto que tinha o paiol, com os anos, mais de 20, 30 anos, criou-se uma consequência disso. E aí, o que acontece? Tem um monte de animais, aves, de tudo quanto é tipo e jeito, inclusive alguns ameaçados de extinção. O que acontece? O vento bate, leva a sementinha lá para a Floresta da Tijuca.
São outros biomas que tem no Rio de Janeiro. E esses biomas se fortaleceram devido a esse bioma atual. A esse bioma lá de Deodoro. Uhum. Entendeu? Então, assim, aquele passarinho que tá ali, pega um monte de sementinha, pum, sai voando, vai para onde? Lá na Floresta da Tijuca, numa outra parte da Jacarepaguá, que tem floresta, tem uma da Resto Floresta, tem uma matinha maior. E aí, cortou isso, faz o quê? Entendeu? Porque eles não querem construir um autódromo, eles querem construir um polo. Então, assim, aquilo que eu falei de 2 autódromos, para ficar no exemplo, eles querem construir um shopping centers, querem construir prédio, é uma exploração imobiliária. Ponto. Agora, para piorar, além de ter esse entrave, o IBAMA tem entrave na própria na Câmara dos Deputados Estaduais, em cima de Deodoro. Também tem apesar do exército falar, toma, é teu, ele não pode pegar. E aquilo lá tá cercado. A melhor coisa que fizeram ali foi cercar, por causa das bombas e tudo mais. Aí, resultado. São Paulo tem contrato, a SP Tour tem contrato até 2020. Então vai ter prova esse ano e vai ter prova ano que vem. Então tem um ano e tanto. Então não adianta querer cortar caminho. Então, por hora, não há muito o que fazer. E outra coisa, o nosso querido governador, certo, bem apessoado, de blazer Dória. E tudo mais. Oi? O Dória. É o Dória, né? Mas assim, o nosso... Jamais verás um blazer tão bom quanto esse, Nossa. né? E aí, ele disse claramente que aqui não, João. Aqui não. De jeito nenhum. Temos um contrato e vai ser renovado, sim, senhor. Desse ponto eu até concordo com ele, claro. Agora, qual o problema de fechar isso? Hoje, a Fórmula 1 tem um problema para renovar os autódromos para o ano que vem no mundo. Por exemplo, Barcelona, que teve a prova ontem, não está garantido para o ano que vem. A Alemanha fechou um acordinho e tal, mas também ainda é dúvida. França ficou 10 anos fora do calendário. Então ela começa a andar em tudo quanto é país esquisito, porque o governo, mais a iniciativa privada, entendeu? Vai lá e banca. Então, para alguns governos é interessante, porque chama turismo. O Bahrein, foi assim, a primeira prova em um país de língua árabe foi no Bahrein. Por quê? Você já tinha ouvido falar do Bahrein alguma vez na sua vida? Antes? Nunca. Não, nem eu. Fiquei sabendo porque a Fórmula 1 vai lá uma vez por ano, é um sistema ditatorial, tem N problemas, um horror. Mas tem um autódromo, é uma das corridas mais legais. Ainda que adaptaram para corrida noturna. Entendeu? E isso faz uma diferença. Então, para ele, trouxe um capital, trouxe notoriedade que precisava. Abu Dhabi, que aliás, sabe quanto tempo demorou Abu Dhabi? 2 anos e 6 meses. Lembra que eu te falei de um polo? Isso hotel... é no Emirados Árabes. Sim, Emirados Árabes. Mas olha só, 2 anos e 6 meses. Porque tinha a marina para reconstruir. Aquilo ali era areia. Então, puxar a braça de mar, fazer a marina, fazer uma espécie de Mônaco. E aquele hotel que fica piscando luzinha vermelha, azul. Lindo. A pista é uma bosta, mas é lindo. O processo é lindo. Entendeu? Então, assim, imagina quanto tempo vai demorar Deodoro. Agora, o que temos no Rio de Janeiro? Nós temos um estado perdida, bancando tudo que tem direito. Então, assim, é o que o Flávio Gomes comentou também no Grande Prêmio. Como é que está a ciclovia Tim Maia? Ela tem 3 buracos. Quando o mar levou numa ressaca, aquela parte suspensa, que já tem 2 anos e pouco. Foi reestruturada de novo? Não. Está bloqueada. Aí tem uma outra que caiu porque a estrutura era falha. É o meu pessoal que construiu ali em Musema, lembra? Caiu esses dias, então. Aí tem também temos essa parte de construção. Tem uma parte que passa na praia, mas passa um encanamento embaixo. Aí fizeram, né? Fizeram planaram ali, continua passando embaixo. Mas é uma distância de 1 metro e pouco. Um pouquinho menos até. Resultado, ruiu. Dá pra andar ali? Não, já caíram uns 3 ciclistas lá, não tem sinalização, ninguém consertou. E aí a gente pode deslocar isso para saúde, educação, etc. Entendeu? Então, o que aconteceu? O estado do Rio tá parado. Não tem verba. Então, vamos construir tudo com iniciativa privada. Não vai. A iniciativa privada só vai entrar se tiver a parte ali asfaltada, se tiver infraestrutura,
senão eles não põem o dedo ali. E outra, quem disse que a iniciativa privada não pode bater na porta do BNDES? Porque é bem provável que aconteça. Que é bem provável. Então, o dinheiro público vai estar lá sim. Sim. Entendeu? Agora, mas São Paulo isso, São Paulo aquilo. Então, se está fechando com algum lucro, tudo bem. Se está empatando, ótimo. Realmente chama a atenção, tem uma série de... A cidade passa a ser o centro da atenção de um monte do mundo, vamos dizer assim. O pessoal olha para a prova. E Interlagos tem uma tradição tremenda. E vamos lembrar que lá atrás, lá na década de 90, alguém falou assim, não quero mais a Fórmula 1 aqui. Então, muito episódio para rodar, muita coisa. Assim, por hora eu acho que isso é uma politicagem grande. Mais nada, é um factoide. E vamos ver o que vai dar isso aí, né? Com certeza, mas é um factoide. Pode ser que dê tudo, ninguém nunca sabe. É briga de cachorro grande. Mas isso são cenas do próximo episódio. Muito obrigado, Corujinha. Eu que agradeço a atenção, eu que agradeço o espaço. E segunda-feira voltaremos. Aí vamos falar um pouco de MotoGP. Sim, beleza então. Obrigado, Coruja. Eu que agradeço. Boa tarde. Para nós todos.